Fala, torcedor alvinegro! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gigante Alvinegro. E eu já te convido a ir deixando o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, tá? Bem, pessoal, e o conteúdo de hoje é o caminho do nosso Vozão na Série A. É isso mesmo. É o que eu acho que possa ser o caminho do Ceará na Série A em busca do objetivo principal da temporada, na minha visão, que são pelo menos 46 pontos no Campeonato Brasileiro. E eu montei uma artezinha aqui para a gente analisar como pode ser desenvolvido e trilhado esse caminho do Ceará na elite do futebol brasileiro. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada comigo. E é assim, pessoal. Aqui está dividido da seguinte forma. Para mim, os times que estão na parte de baixo são os times que disputam o mesmo campeonato do Ceará. É o Bragantino, o Sport, o Vitória, o Mirassol, o Juventude. Para mim, esses 5 times disputam o mesmo campeonato do Ceará. Aqui, no meio, é justamente essa galera que fica ali do meio da tabela para cima, claro, para a disputa ali da pré-Libertadores e tudo mais ali na primeira parte da tabela. E em cima, eu coloco os times que, na minha visão, são os principais times do campeonato hoje, que são os mais difíceis de tirar ponto deles. Então eu desenvolvi essa tabelinha justamente nesse pensamento. Os times que disputam o mesmo campeonato, os times que estão acima do nosso patamar nesse momento e a galera lá do topo. E eu coloquei dividido aqui do lado esquerdo os jogos em casa e do lado direito os jogos fora de casa, tá, galera? Então vamos analisar o que foi que eu trouxe aqui nessa primeira parte aqui de baixo. Eu coloquei que desses 5 jogos, o Ceará tem que conquistar pelo menos 12 pontos. Ou seja, de 15, o Ceará tem que fazer 12. Pode ser muito difícil? Pode. Mas se você está jogando em casa e disputa o mesmo campeonato dessas equipes, você tem a obrigação de ganhar o jogo. Para mim, você tem a obrigação de ganhar. Entendeu? Então eu coloquei 12 pontos, que para mim eu acho uma quantidade razoável. A gente sempre tem que contar que pode existir um tropeço. Então, para mim, pode sim acontecer da gente perder um desses jogos e não conquistar os 15. O ideal seria os 15, tá? A segunda parte aqui, que são esses times medianos, são 10 jogos. E eu coloquei que nós, em casa, faríamos 15 pontos. Ou seja, dos 10 jogos, seriam pelo menos 5 vitórias. Uma delas já conquistada contra o Grêmio, que eu coloco o Grêmio nessa tabelinha do meio. Então, para mim, é possível sim que o Ceará conquiste 5 vitórias dentre esses times. Para mim, contra o Fluminense tem jogo, contra o Vasco tem jogo, contra o Santos tem jogo, contra o São Paulo tem jogo. Clássico Rei a gente sabe que é um jogo sempre muito disputado, então também dá para ganhar. Então, nessas 10 partidas eu coloco 15 pontos para o Ceará conquistar. E na parte de cima, eu coloco 3. Ou seja, de 12 pontos, eu coloco que o Ceará conquistaria 3 pontos apenas, por considerar ser confrontos muito mais difíceis para o Alvinegro. Então, o primeiro lado fica assim: 12 pontos com os times que jogam o nosso campeonato, 15 pontos com a galera um pouco mais acima e 3 pontos com a galera do topo. E antes da gente passar para os jogos de fora, eu queria trazer falar um pouco da Italog. A Italog, pessoal, é uma agência de marketing. Você pode estar entrando no Instagram Italog Digital, falar com o meu amigo Ítalo. Se você tem uma empresa e deseja alavancar o seu negócio nas redes sociais, entre em contato com o Ítalo. Pode ter certeza que ele vai buscar uma solução muito massa para desenvolver cada vez mais a sua rede social. E eu vou deixar um videozinho dele aqui agora para poder a gente
para vocês verem um pouquinho do trabalho do Ítalo, tá? E é isso, galera. Se precisarem de marketing digital, de tráfego pago e de tudo que sirva para alavancar a sua empresa através das redes sociais, procura meu amigo Ítalo, que eu tenho certeza que ele vai fazer da melhor maneira possível para você, para sua empresa e para o seu negócio. E vamos seguir, vamos falar aqui da próxima coluna, os jogos fora de casa contra os times que são do nosso campeonato, né? Pronto, os jogos dos times do nosso campeonato, né? Nós já conquistamos o primeiro ponto contra o RB Bragantino, que poderiam ser 3, diga-se de passagem, né, galera? Aqui. Ô, jogozinho. Nós já conquistamos o primeiro. Eu acredito que nós possamos conquistar 7 pontos fora de casa contra essa galera do nosso campeonato, ou seja, mais 2 vitórias aí fora de casa. Você acredita? Eu acredito, tá? Acredito em 9 pontos contra essa galera aqui do meio. São 3 vitórias fora de casa de 10 jogos. Na minha concepção é possível. Eu não vejo isso aqui como nada muito surreal para o Ceará fazer hoje, em vista do futebol que a gente joga, o elenco que nós temos. Eu acredito que seja bem possível, sim, 3 vitórias fora de casa. Fora que uma delas é meio que dentro de casa, né? Tem um clássico rei aqui. Vai que a gente conquista mais uma vitóriazinha aí no clássico, hein? E galera, aqui eu tô sendo bem sincero. Eu não conto com nenhum ponto contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Inter e contra Botafogo fora de casa. Se vier, lucro. É lucro. Se vier ponto contra eles, nada mais é do que lucro. Mas eu não conto com pontos fora de casa contra esses 4 de cima. Então a nossa conta ficou assim: 30 pontos no primeiro lado da coluna e 16 pontos do segundo lado da coluna. Ao todo, 46 pontos e é o Vozão garantido mais um ano na elite do futebol brasileiro. Eu analisei dessa forma porque eu acredito que sejam resultados super possíveis, sabe? Eu não vejo aqui nenhum absurdo, eu não vejo nada clubista, é a minha visão analisando realmente o campeonato. Não existe jogo fácil na Série A, não existe, mas existe trabalho. E o Ceará vem me mostrando que é um time que tem trabalho, e o trabalho vem sendo bem feito. Então eu acredito sim que, seguindo essa tabelinha aqui, nós podemos sim fazer um belo campeonato brasileiro. No mais, galera, é isso. Eu quero agradecer aqui. E se puderem, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ajude o canal Gigante Alvinegro a crescer cada vez mais aqui no YouTube. É extremamente importante o apoio de vocês, galera. E quem puder, ajuda no Pix, tá aqui embaixo, tá rolando aqui embaixo. Eu agradeço demais. Valeu, até a próxima.